Sempre, Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. São palavras de convite, de consolo, mas se vocês forem concordar comigo diante do Senhor, essas palavras vão soando na terra e vem fazendo o convite. Só que no decorrer da sua maturidade espiritual, você necessitaria de coisas mais profundas. Deus não vai ficar só no convite com você, já te convidou, já te chamou. Agora é a hora necessária de você começar a entrar numa parte mais profunda, numa alimentação mais forte, aonde você vai conseguir uma nova dimensão diante de Deus. Ele não vai ficar com versículos de convite, de proteção para você, sendo que você já é um crente já de alguns anos na obra do Senhor. Você tem que compreender que você tem que apoiar a palavra, independente daquilo que ela tem falado para você, se seja duro ou não. Você tem que falar amém, porque a palavra de Deus, ela é justa e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela vai na divisão da medula e da alma. Você tem que apoiar aquilo que Deus escreveu, você tem que apoiar a verdade, você tem que ser cidadão do bem, porque já está lavado, já está purificado, já se diz uma nova criatura. Como pode você fazer parte de um grupo de pessoas que tem prevaricado contra a palavra, arrancando partes importantíssimas, como uso e costume de doutrinas que está prescrito na palavra, acerca de coisas que é importante fazer, como a mulher preservar o seu cabelo, não usar de uso de roupas masculinas e pinturas, como o homem se manter um servo fiel e temente a Deus, não ter o cabelo acrescido, não ficar usando roupas indecentes, não ficar falando que não devia e participando de costumes mundanos. Isso são coisas que tem que existir, porque conforme nós lemos agora há pouco no versículo passado, estava falando de corpo, a alma, a sede, sentimento e o espírito que é chegado até ao Senhor. Nós temos que prevalecer em cima dessas questões. E nós vemos que quando a pessoa está no mundo, sofrendo, angustiada, passando por momentos de grandes aflições, é o momento exato de chegar alguém para ela e falar: não temas, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único soberano, aquele que tem a chave da morte, a chave da vida, aquele que tem a autoridade do Pai, aquele que está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode mudar o seu estágio de sofrimento. Não importa se os seus filhos estão nas drogas, se o seu marido bebe, se a sua esposa está com problemas de saúde, alguém está com os filhos nas drogas, o que quer que seja, existe um Deus Todo-Poderoso para te ajudar. Essa é a função do ID, independente de cor, raça e religião. Nós temos que trazer essa palavra, que essa palavra ela foi inserida em nós a partir do momento que o grande legislador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que tinha autoridade para selar a lei, cumpri-la e trazer uma nova lei, uma graça que significa um favor não merecido. Nós não a merecemos, mas Ele nos entregou. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu unigênito para que todos nós tenhamos a vida eterna. E por isso Ele nos amou de tal maneira. Deus nos amou, Jesus nos amou, o Espírito Santo do Senhor nos amou e nos ama. Ele faz tudo para nós que nós tenhamos uma vida espiritual sadia, e nós aplicamos a nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós temos tendências pecaminosas, nós queremos participar da vida social, queremos ser consumistas, queremos ser melhores do que os outros, mostrar que nós estamos bem materialmente, mas eu quero que nós estejamos bem espiritualmente. Porque a matéria não nos leva para o céu, mas o que nos leva para o céu é um coração voltado para o Senhor, um espírito de vigilância, de sinceridade, para que Deus possa fazer uma grande obra. E vocês vejam, porém, que quando a pessoa está amassada, ela está quebrada, é o momento exato de entrar o bálsamo de Gileade. É o momento exato de entrar a perfeita conversão em Jesus Cristo. O que havia naquela época? Eles iam atrás de pessoas pagãs, e quem não tem Deus está arrebentado, está quebrado, está moído, está no mundo do pecado, está no mundo da desilusão. O diabo ciranda ele, quebra a vida dele, destrói, faz tudo o que não presta. E aí chegavam os fariseus, chegavam esses corruptos religiosos da época, esse povo que não tem amor. Eles tinham as leis, os salmos, tinham a palavra nas mãos, e são tão sem sensibilidades que não conseguiram sentir a presença do Messias na face da terra. O próprio Cristo, Filho de Deus, o ungido, o Emanuel, chegou a eles face a face, cara a cara, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e eles não conseguiram identificar o Messias.
não conseguiram identificar o Filho de Deus. Olha como eles estavam longe do sentido espiritual. Eram políticos corruptos da época, homens presunçosos, terríveis. E nós estamos vivendo da mesma maneira hoje. A sociedade critica muitos políticos do nosso país, mas dentro da igreja existe uma política terrível, no qual essa política espiritual é destrutiva, ela é cancerosa para a vida espiritual. E assim sendo, nós temos que prestar muita atenção. Quando eles chegavam nessas pessoas, eles falavam de uma doutrina falsa, errônea, e pegavam aquela pessoa que era pagã e levavam ela para a igreja deles, do tabernáculo deles, e ali eles faziam aquela pessoa se tornar 2 vezes mais filhos do diabo do que elas. Se tornavam pessoas corruptas, mentirosas, terríveis, andavam com largos filactérios na testa e viviam fazendo orações largas na casa das viúvas para as devorarem. Adoravam as primeiras cadeiras nas solenidades, nos casamentos, nas solenidades religiosas da época deles. E era coisa terrível. E vem o Senhor Jesus Cristo e fala: ai de vós, seus hipócritas, porque vocês estão transformando esses necessitados 2 vezes piores do que vocês já são. E nós vemos que esse versículo, ele é um choque, ele é uma pegada muito firme em nós nos dias atuais, porque os fariseus da época, os escribas da época, os hipócritas da época, os falsos anciões, os falsos pastores, os falsos obreiros, essas mulherzinhas que vivem rodeando de casa a casa com profecias enganosas, com mentira e criando dissensão dentro das famílias, estão alastradas pelas igrejas pentecostais, neoliberais, de todos os níveis, principalmente em nosso setor pentecostal, que é o que nós cremos e acreditamos na Trindade Santa e no poder da cura, do milagre da salvação. Nós estamos vendo que isso é realmente uma herança genética daqueles corruptos que o diabo trouxe para a nossa geração. Se vocês forem observar, conforme eu citei agora há pouco, pessoas estão passando por grandes crises, pessoas estão passando por grandes depressões, doenças da época do espírito, por grande sofrimento, por não ter ali uma condição financeira, está passando por uma provação difícil na vida, não conhece a Deus, está ali algum filho no hospital, algum marido sofrendo uma enfermidade muito grave, problema com um homossexualismo na família, enfim, N questões de pecado que possam deixar uma pessoa abatida, abalada, num momento de grande aflição. Ela pode chegar a um ponto de chegar até a pensar em tirar a sua própria vida, a realmente cometer esse mal terrível. E nós sabemos que ainda os principados e potestades atiram seta contra essas pessoas para as incentivarem a fazer esse tipo de questão, para chegar onde eles querem, a ceifar essas almas e levar para o interior do inferno. E ainda, quando nós temos a oportunidade de falar, muitas pessoas, por não terem uma vida firme, uma constante, uma volúpia diante de Deus, da sua vida espiritual, não tem uma palavra de consolo, não tem uma palavra de alegria, não tem uma palavra de ânimo para essas pessoas. Quando essas pessoas estão ali totalmente já quebradas, amarguradas, entristecidas, que é o melhor momento para fazer o evangelismo. Chegam os fariseus e escribas da época e vão para elas e anunciam um evangelho corrupto, um evangelho que não é aquele evangelho que o Senhor gostaria que fosse anunciado. E naquele momento essas pessoas vão para as igrejas e o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que aquelas que anunciaram. Por quê? Porque esses falsos da época não ensinam a verdadeira doutrina, não ensinam uma verdadeira maneira de servir a esse Deus vivo, de uma maneira como Deus gostaria que fosse, embasado na santificação, procurando adorar a Deus com sinceridade, não se misturando com coisas mundanas, com coisas que entram dentro dos lares para devastar a família, coisas que afetam a integridade realmente espiritual de cada ser humano. Nós sabemos que isso são coisas terríveis, e quando essas pessoas estão preparadas para receber o evangelho cristalino e verdadeiro,
elas são corrompidas por igrejas que não têm o sentimento espiritual, estão numa altura, numa dimensão tão distante do que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo têm proferido para a sua igreja. Nós já vivemos momentos de grandes aflições, as seitas estão crescendo.